Agora eu tô com ela aqui, vamos bater esse papo necessário, super importante sobre a libido feminina. Tudo bem, doutora Olá. Patrícia Gonçalves? Bem-vinda sempre. Bom dia, muito bom obrigada. te receber, viu? É sempre bom estar aqui com vocês. Um assunto super interessante, né? Até pra gente tirar os tabus da frente e falar livremente sobre isso. Libido é o desejo, né? Hoje tá muito ligado, né? Quando a gente fala em libido, apesar de que libido, acho que eu acredito que pode ser um termo usado para desejo, inclusive para outras coisas, mas hoje em dia tá muito atrelado a essa questão sexual, né? Sim. E a libido feminina, ela é uma questão interessante porque ela também vai variar ao longo da vida. Ela acontece a mesma coisa com a masculina? O que a gente pode trazer de diferença entre a libido feminina e a masculina, doutora? A libido, ela é comandada pelos hormônios. Tanto a mulher quanto o homem tem hormônios femininos e masculinos. O homem tem uma concentração maior de hormônio masculino e a mulher uma concentração maior de hormônio feminino. Mas a produção hormonal na mulher durante o menacme, que é o período onde a mulher ovula e menstrua, então esse hormônio feminino que está aumentado e nas fases do ciclo menstrual existe o pico hormonal para a ovulação, ela tem então uma libido mais exacerbada. O homem, no decorrer da vida, vai produzindo a testosterona e, diferentemente da mulher que tem a última menstruação, que é a menopausa, por carência de formação, de fabricação hormonal feminina, então ela tem uma atrofia ovariana. E ela não produz mais os óvulos, então a taxa hormonal feminina diminui. Diferentemente do homem, por exemplo, que continua a produzir o hormônio masculino, porém ele entra na andropausa, isto é, na diminuição da produção hormonal, porém ele não para de produzir o hormônio masculino. Então, o desejo sexual, a libido masculina ainda se mantém com mais eficácia do que a mulher, que tem uma carência um pouco maior na fase da pós-menopausa. Então quer dizer que dentro do ciclo menstrual existem momentos em que a mulher tem uma libido aumentada? Sim. E momentos em que ela não tem. Que ela diminui, mas ela não para de produzir os hormônios. Então, ela mantém essa produção de hormônio, ela mantém a libido, mas exacerba em alguns períodos do ciclo. Mas a gente pode dizer que a libido está totalmente atrelada à testosterona ou à existência de testosterona também no organismo feminino, ou na mulher ela está ligada a outro hormônio? Ao estrogênio. Estrogênio. Na mulher, o hormônio feminino que comanda a libido, que é o estrogênio. Porém, a testosterona, ela vai mediar essa libido. Se a mulher tem uma carência de testosterona, é lógico que ela vai se sentir mais indisposta, mais letárgica, ela não vai ter o mesmo vigor. A testosterona, ela trabalha com essa produção hormonal de mediar o desejo sexual, a libido, e os picos de estrogênio é que vão corroborar para a libido exacerbar. Tá. Mas além da questão hormonal, existem outros fatores que também podem interferir diretamente na libido, né? Sim. Não só nas questões de saúde física, mas mental, psicológica também, né, doutora? A função emocional, a parte psíquica, conta muito na libido, principalmente para a mulher. Para o homem também. Então, nós vivemos aí um tempo difícil de pandemia, em que todo mundo estava muito preocupado e voltado com a questão de saúde, com medo, né, do vírus. E com isso, muitas mulheres até me perguntavam se poderiam se relacionar com seus maridos. Eu tenho uma paciente, inclusive, que fez um tratamento para um câncer de mama, e nós estamos no Outubro Rosa, né? Vale aqui lembrar que nós não podemos deixar de nos cuidar, né? Então, você aí em casa que ainda não fez os seus exames, é importante ter esse olhar para isso, né? E o Outubro Rosa vem lembrar isso.
E essa paciente, então, entrou em contato comigo perguntando porque o marido estava com receio, uma vez que ela tinha saído de um ciclo de tratamento por quimioterapia, baixa imunidade, e ele estava com receio de procurá-la para ter atividade sexual. E aí, então, eu os orientei enquanto casal, porque isso é muito importante. Então, para o homem também, o estresse vale como um fator de diminuição da libido. Não só para a mulher. Para a mulher tem muito isso, né? Porque a mulher, ela fica pensando nas situações, no estresse, no trabalho, na casa, no cuidado dos filhos e acaba tirando a atenção do desejo sexual. Sim. Mas tem os alimentos, as maneiras de poder contornar isso. Tá, vamos fazer o seguinte então, vou dar um recadinho e na volta a gente fala então sobre quais são, né, as opções, inclusive na alimentação, que a gente pode incluir no nosso dia a dia para dar uma animada aí, tá bom? Vamos continuar então, a gente está falando inclusive, né, sobre essa questão da autoestima. Acredito que isso também, né, a gente se gostar, se amar, se sentir bem, se valorizar, né? Tudo se isso. Exercitar. Exercício físico também é muito importante, muito né? Muito importante, porque o exercício físico, ele vai liberar substâncias como a endorfina. E isso faz com que haja um sentimento de prazer. E alguns alimentos, por exemplo, como o vinho, vai liberar também outras substâncias, como a dopamina, a ocitocina, que também são substâncias, são hormônios que vão ajudar ao desejo sexual. Então você trouxe aqui o vinho. O vinho. A uva também funciona nesse caso, a uva in natura? Sim, in natura sim. E o suco de uva? O suco de uva menos, porque vai estar mais diluído. Tá. Agora, a soja, por exemplo, vai aumentar a produção natural do estrogênio. Tá. E isso ajuda principalmente na pós-menopausa. Isso é muito importante para as mulheres que já estão produzindo menos hormônio, menos estrogênio. É uma maneira natural, saudável, né, que as mulheres têm como recurso. E você trouxe também a chia. A linhaça. A linhaça. Isso, a linhaça. Chia também? Chia não está aqui, mas também entra no pacote de alimentos naturais que podem ajudar a formação dos hormônios, né, a neoformação hormonal para uma produção saudável hormonal como o estrogênio. Tá. Agora é importante também, pensando na questão até psicológica, né, e da saúde entre o casal, a saúde da relação, que tenha muita conversa e muita abertura, né, sobre esse tipo de assunto, né? Porque afinal de contas pode ser que o homem trabalhe de uma forma mais linear nesse sentido, mas a mulher com essas oscilações, muitas vezes fica difícil para o homem entender, né? Então é muito importante que esse campo esteja aberto para a conversa, para o relacionamento, né, doutora? E muitas vezes a própria mulher coloca um bloqueio porque ela acha que não deve entrar nesse campo do diálogo, da conversa, né? De expor. Então, ainda ontem com os alunos, nós atendemos no ambulatório uma paciente de 62 anos, que está sem parceiro já há algum tempo, mas ela tenta se conhecer e tenta melhorar a autoestima com o toque, com o autoconhecimento. Autoconhecimento físico, né? Não só autoconhecimento Exato. Físico, né? Então, isso é importante. Com isso, ela descobriu que ela está um pouco mais ressecada e, por conta disso, ela está mais propensa a infecções urinárias. Ela estava sentindo mais ardor ao urinar, um odor mais forte na urina. Então, tudo isso é o autoconhecimento, não é só falar de sexo, não é só se expor ao sexo, mas se autoconhecer, se experimentar, né? Se sentir, né? Se amar. Então nós temos que ter esse contato conosco, né? Com nós mesmos, para nós podermos experimentar de uma libido conosco, de um bem-querer. Primeiro se curtir para saber curtir com o outro. Exato. Né? Nada então, melhor do que se conhecer. Isso é fundamental, Rê. Independente da idade, né? Procurar, sim, uma orientação profissional.
alguém que possa nos orientar, não fazer as coisas que são adequadas para a nossa amiga ou para a nossa vizinha, mas que seja adequado para o nosso histórico. Inclusive no campo físico, né? No caso, claro, que os ginecologistas, assim como você, também podem ajudar e muito nessa questão da parte psíquica, mas de repente uma terapia sexual, exato, né? É. Uma psicoterapia para entender quais são os bloqueios, o que está acontecendo, porque realmente uma vida sexual ativa e satisfatória faz toda a diferença na vida de todos, né, doutora? Muito. Obrigada mais uma vez por esse papo, que agradeço. viu? Papo necessário, muito necessário mesmo, para você continuar fazendo contato com essa maravilhosa, assim como a gente, não só aqui, quando a gente está no Revista, você vai lá e começa a seguir @dra.patricia_Gonçalves, com S no final, tá? @dra.patricia_Gonçalves, minha linda. Rê, muito obrigada Muito pela obrigada. confiança. A gente agradece sempre, viu? Deus te abençoe. Beijo, lindona.